Hoje eu gostaria de falar sobre o trecho de uma música que talvez você conheça, mas que talvez também não tenha percebido o quanto ela é rica e pode nos ensinar muitas coisas. Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Você já ouviu essa música ou trecho dessa música em algum lugar? Eu gostaria de usar o primeiro trecho, que diz assim: o impossível é só questão de opinião. E para explicar isso melhor, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês. Numa certa escola, um professor de matemática escreveu na lousa 2 problemas matemáticos impossíveis de se resolver. E quando tocou o sinal para ir embora, o Joãozinho, que estava dormindo a aula inteira, olhou para a lousa e percebeu aqueles 2 exercícios, aqueles 2 problemas matemáticos e pensou que fosse uma lição para resolver em casa. Então ele rapidamente copiou aquilo lá e foi embora, sem saber que aquilo era impossível de resolver. Então o Joãozinho ficou a noite inteira tentando resolver aqueles problemas e resolvia, apagava, até que no outro dia ele chegou para o professor de matemática e disse assim: professor, um desses problemas eu não consegui resolver de jeito nenhum, mas o outro está aqui resolvido. Joãozinho não sabia que aquilo era impossível de resolver e foi lá e fez. Então muitas vezes o que nós acreditamos que é impossível é apenas uma questão de opinião. Para o professor aquilo era impossível de se resolver. A opinião dele era essa. Mas Joãozinho, sem saber da opinião do professor, foi lá e conseguiu resolver. Muitas vezes nós não precisamos resolver o problema, mas resolver as nossas opiniões, resolver aquilo que nós acreditamos. E o mais fantástico é que as opiniões podem e devem ser alteradas. Triste é daquele que morre com uma opinião, que morre grudada naquela opinião, sem ouvir as outras pessoas, sem tentar entender que outras pessoas conseguem viver sem este problema. E se elas conseguem, por que eu também não consigo? Aí entra a outra parte da música. Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Então, se a nossa mente está fortalecida contra as opiniões erradas das outras pessoas, sobre as opiniões que nos limitam, se o meu pensamento está forte em relação àquilo que eu acredito, e eu sei que o que eu acredito me traz coisas boas, me faz bem, me faz atingir o máximo do meu potencial, se eu tenho isso convicto dentro de mim, o meu pensamento é forte. E a minha opinião é que eu posso tudo aquilo que eu consigo, independente do que as outras pessoas pensam. Eu acredito plenamente que nós fomos gerados e criados para sermos felizes. Se você não pensa dessa forma, eu acredito que seja uma opinião que você precise mudar. E mudar rápido, porque somente você pode fazer isso por você mesmo. Então pense, se o que é impossível para você não passa apenas de uma opinião sua, e se essa opinião realmente faz sentido para você.